Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo aqui. Eu, Simone Arrojo, Renato Chan. Nesta quinta-feira maravilhosa, nós vamos falar hoje como a constelação familiar tem ajudado milhares de pessoas, não só no mundo inteiro, mas também aqui no nosso país. O nosso país é pioneiro em muitas áreas de constelação. Nós vamos falar sobre isso aqui com o Renato Chan. Renato Chan vai falar daqui a pouquinho, ele é médico, vai falar daqui a pouquinho como a constelação chegou aqui no Brasil. Nós estamos falando em nome da Hellinger Schule, que é a escola, que é a fonte, né, que começou com Bert Hellinger, o fundador da constelação, e depois Sophie Hellinger fundou a Escola de Constelação Familiar no mundo inteiro, ou seja, nós estamos falando direto da fonte. Hoje, a Hellinger Schule tem mais de 10 docentes atuando em vários países do mundo, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre várias novidades para todos vocês. Também estamos prontos aqui para responder perguntas a respeito da constelação ou uma pergunta pessoal que você tenha e queira fazer aqui para a gente. Obviamente não dá para a gente responder todo mundo, mas a gente vai fazer o possível para responder as perguntas que podem ajudar a todos também. Então, boa noite, Renato. Boa noite, Simone. Que delícia estar aqui, podendo falar de constelação, contar um pouco de como tudo isso aconteceu no Brasil, a evolução desse trabalho. É um prazer estar aqui. Que legal. Pois é, gente. A Miman Safari foi a primeira pessoa que trouxe a constelação para o Brasil. Renato Chan foi aluno da Mimansa e eu sou a terceira geração aluna do Renato Chan também. Então, conta um pouquinho, Renato. Quando você começou a constelação, quando você conheceu a Mimansa, enfim, é alemã, mas veio morar no Brasil, é isso, né? Sim. Bom, eu conheço a Mimansa desde 1988, que foi quando eu trouxe a Mimansa pela primeira vez para o Brasil para trabalhar com terapias. E desde então nós ficamos muito amigos e ela foi acompanhando toda a evolução do trabalho do Bert, porque na verdade a Mimansa, ela conhece o Bert há mais de 40 anos. E, na época em que o Bert não trabalhava ainda especificamente com constelação. Ainda não tinha o nome, não né? tinha esse nome, não tinha esse formato, embora a atitude dele diante do trabalho, diante da ajuda das pessoas, sempre foi a mesma, uma atitude de buscar o essencial, olhar para aquilo que ninguém normalmente olha. Mas foi em 1997 que a Mimansa fez o primeiro trabalho com esse nome, com esse formato original, né, da constelação familiar. Então, eu organizei o primeiro grupo para ela aqui no Brasil, assim como organizei a primeira formação aqui no Brasil. Claro, já fiz parte dessa primeira formação, assim como outras pessoas. E desde então, desde 1997, que esse trabalho vem acontecendo aqui no Brasil. E em 99, o Bert veio pela primeira vez ao Brasil, onde ele lançou o seu primeiro livro, A Simetria Oculta do Amor. Esse lançamento foi aqui na PUC, em São Paulo, e depois seguimos todos juntos para o Rio de Janeiro para o primeiro evento que o Bert deu aqui no Brasil, que foi em 1999. Foi um evento lindo, incrível, onde eu conheci o Bert, e desde então, desde 1999 que eu o conheci, eu nunca mais parei de estar com ele algumas vezes por ano, em vários países do mundo, na Alemanha a maior parte das vezes. Em 2001 ele voltou para o Brasil, só que dessa vez aqui em São Paulo, já com um número de pessoas muito mais significativo, muito mais expressivo. E desde então esse trabalho ele foi criando, crescendo, se desenvolvendo no Brasil de uma forma espetacular. É como se não dá para acreditar o que aconteceu nesses 20 anos com a constelação no Brasil e tudo que a constelação alcançou, né? As várias áreas que esse trabalho foi desenvolvendo. Então hoje a constelação familiar ela está em várias áreas reconhecidamente aqui no Brasil, seja na área da saúde, na medicina. O Ministério da Saúde hoje já reconhece a constelação
como uma técnica extremamente útil no tratamento de sintomas e de doenças, na área do judiciário, na área da pedagogia, na área das empresas de uma forma muito intensa e também nas áreas de tratamento pessoais, nas áreas das terapias, né? Sim, nas áreas terapêuticas. Esse ano, gente, houve a primeira turma de formação em direito sistêmico. Então, essa turma que se formou esse ano, hoje tem mais de 700 alunos estudando nessa área do direito à constelação familiar, né? Utilizada no judiciário, como uma forma de mediação, né? Então, um membro também da Hellinger Schule, que é o Dr. Sami Storch, que também desenvolveu todo esse trabalho no Brasil inteiro. Então, é muito bonito ver como a constelação também se desenvolveu na medicina. O Renato Chan é médico. Esse ano teve o Congrepix, que é o Congresso de Medicinas Integrativas, e a constelação entrou no SUS através do ministro, né, o Ricardo Barros, e foi realmente uma iniciativa muito importante, porque é muito legal a gente ver como a constelação pode ajudar as pessoas a entenderem o que está por trás da doença, o que está por trás de um conflito que já virou um processo, né, no judiciário, o que está por trás, de repente, de um cargo numa empresa, que aquele cargo ninguém consegue achar a pessoa certa para aquele cargo, a empresa começa a ter problemas de crises financeiras. Também na área terapêutica, muitas pessoas têm algum problema, um vazio, sente um vazio e fala, olha, não sei, já tomei remédio psiquiátrico, já fiz terapia, já fiz vários tratamentos e eu não consigo entender de onde vem essa tristeza ou esse vazio, né? Nos conflitos de casais, enfim, em muitas áreas. É sobre isso que eu e o Renato Chan vamos bater um papo aqui hoje, para que vocês compreendam que a constelação ela é uma grande chave para que a gente entenda que nós não somos um ser sozinho, nem único, e que enxergar a realidade de uma forma mais ampla traz um benefício e tira a gente desse estado de julgamento que não nos leva a lugar nenhum, né, Renata? Geralmente, quando uma pessoa está em crise, ela quer achar um culpado, não é assim? A pessoa vem procurar uma ajuda quando ela fala, estou em crise, a culpa é dele, a culpa é dela, ou a culpa é minha, não é? Exatamente. Essa é a grande diferenciação da constelação. As descobertas que o Bert fez acerca desses campos de memória que atuam em nós, Simone, isso mudou a nossa compreensão, o nosso olhar, não só para as relações, as nossas relações pessoais, as nossas relações familiares, mudou o nosso olhar para as relações de conflitos, para a saúde. Ou seja, o que o Bert descobriu é que, além daquilo que nós vivenciamos da nossa infância até o nosso dia atual, que é onde se cria as questões psicológicas e onde basicamente trata todas as terapias de uma forma geral, o que o Bert descobriu é que existem campos de memórias que são criados em sistemas. Quando se inicia um sistema, imediatamente ali começa a se ter uma memória, assim como nós, como indivíduo, desde que nós nascemos, nós guardamos uma memória, especialmente das situações mais difíceis, ou que causou algum tipo de impacto na nossa vida. O que o Bert descobriu é que a família é um sistema e que esses acontecimentos que podem acontecer há várias gerações lá atrás, eles ficam presentes nesse campo de memória. E quando nós nascemos, nós vamos desenvolver o nosso psicológico, nós vamos fazer a nossa formação emocional e psicológica acerca de tudo aquilo que nós vivemos, mas já está atuando sobre nós todo esse histórico familiar, o histórico do lado do nosso pai e do lado da nossa mãe. Só que nós não temos consciência disso. Isso acaba determinando muito dos nossos comportamentos, doenças, atitudes, muito da forma como nós nos sentimos, como nós reagimos. Aliás, acaba determinando muito das nossas decisões na vida, e só que nós não temos consciência disso. Então, as constelações, elas vieram e nos trouxeram essa nova possibilidade de entender essas dinâmicas invisíveis que atuam em nós, que não tem nada a ver com o nosso psicológico,
que não tem nada a ver com a nossa história de vida, e sim é fruto da história da nossa família, dos nossos antepassados, da religião deles, da origem deles. Dessa forma, são dinâmicas que até então nós não tínhamos acesso. Nós não tínhamos como entender da onde vinha determinados comportamentos, atitudes, e é exatamente por isso que muitas questões elas não tinham bons resultados nos trabalhos de psicoterapia. Então, essas descobertas que o Bert fez acerca das ordens que atuam, que são os pilares que atuam dentro do sistema, essas descobertas elas revolucionaram a nossa forma de olhar para a pessoa, para os conflitos, para a saúde. Hoje em dia, nós temos como acessar essas dinâmicas invisíveis que atuam em todos nós e que até então nós não tínhamos como fazer isso. Tudo era tratado como uma questão psicológica. E hoje a gente já sabe, as questões psicológicas elas existem, elas atuam em nós, mas elas são uma pequena parte de tudo aquilo que acontece conosco. Uma parte está relacionada à minha história de vida, mas a maior parte está relacionada a algo muito maior que atua em nós, que geralmente vem dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós ou até mais atrás. Pode vir do contexto social, né, do país que a pessoa vive, das religiões que os pais têm, ou se eles são imigrantes, isso tem um efeito, pode ter efeitos profundos nas pessoas. Enfim, a origem de todas as questões que o ser humano tem, hoje elas podem ser compreendidas de outra forma. E não só as questões de saúde, questões de conflitos, questões de destinos, comportamentos, atitudes. Então, hoje a constelação ela veio tá trazendo para nós essas novas possibilidades que até então nós não tínhamos. E uma coisa muito legal das constelações, gente, é que essas ordens do amor, né, que o Bert Hellinger descobriu, que o Renato acabou de começar a falar sobre elas. Quando eu me formei com o Renato, eu falei para ele, quando eu recebi o diploma, né, o certificado, eu falei assim, Renato, para mim foi o melhor certificado da minha vida, né? Por quê, gente? Porque quando a gente aprende sobre essas ordens, não tem mais como a gente enxergar a vida de uma forma rasa, de uma forma superficial, ou de uma forma dual, sabe? Só na dualidade. Não tem mais como a gente fazer isso. E também, quando você estuda, né, como a Hellinger Schule hoje tem o curso de Direito Sistêmico, o curso de Constelação Familiar, e outros cursos que envolvem isso, você aprende como tomar decisões. Você vai fazer uma sociedade, você vai entrar numa sociedade, você vai entender como é que você vai entrar equilibrado numa sociedade, como é que você entra de forma equilibrada num relacionamento afetivo. Se você começa a ter um sintoma, começa a ter um sonho repetitivo, ou você começa a ver algum sinal, você começa a perceber a vida de forma diferente. Não dá mais para viver a vida de forma rasa. Então, gente, os cursos da Hellinger Schule, os cursos de constelação, eles são para a nossa vida. Obviamente, você pode se tornar um profissional estudando constelação, mas teve um impacto profundo na minha vida. Foi assim com você também, Renato? Na sua vida pessoal? Simone, não dá para descrever o que aconteceu na minha vida quando eu conheci esse trabalho, o que aconteceu na minha vida pessoal, o que aconteceu na minha família e o que aconteceu na minha vida profissional. Porque como médico holístico, eu já trabalhava com essa visão mais ampla, entendendo que o ser humano ele era algo maior e que tudo que ele vivia estava relacionado a outras coisas da vida dele, né? E não só a questões pessoais. Mas, ao conhecer o Bert e essas descobertas que ele fez, isso mudou meu conceito sobre saúde. Isso hoje me traz uma ferramenta incrível para poder ajudar as pessoas com sintomas, com doenças, de uma forma espetacular, porque a gente já sabia que muitas doenças são genéticas, elas são transmitidas de geração para geração. Mas até então a gente não sabia como acessar isso ou buscar a sua verdadeira origem, em que geração isso aconteceu. Então a constelação hoje ela vem trazendo esse recurso para nós. Muitas vezes ela nos possibilita entender quando
e como essa doença surgiu, em que geração dentro de uma família, e tratar isso. Então, dessa forma, na área da saúde, como profissional, isso mudou meu olhar totalmente, porque é como se a gente pudesse entender a origem de determinadas doenças lá no passado da família. São impactos profundos que acontecem na história da família, e esses impactos, eles acabam se refletindo por gerações. É como uma forma de bolo, né? Ela tem o seu formato original. Se você amassa a forma, porque você, de alguma forma, em alguma geração, foi desrespeitada essas ordens que o Bert descobriu, e essa forma de bolo, a partir daí, começa a produzir um bolo com aquela marca. Sim. E a constelação nos possibilita resgatar, restabelecer a força original, o formato original. Porque esse impacto, ele tem repercussão por várias gerações. E quando você resgata o formato original, você resgata a força da pessoa, a força da família. As pessoas, elas ganham essa força e essa liberdade para elas serem mais elas mesmas, poderem viver de forma mais saudável e curar doenças que muitas vezes na medicina nós não temos como tratar. Ou seja, usamos remédios e os remédios são maravilhosos e eles são extremamente úteis. Eu, inclusive, utilizo de uma forma muito consciente, mas muitas doenças você não consegue ter resultado ou não consegue ter cura. E com a constelação, isso possibilita a cura de doenças que até então a gente não tinha como lidar. Então, isso mudou a minha vida pessoal e minha vida profissional profundamente. E como a Simone disse, independente de uma pessoa fazer um treinamento e trabalhar com essa profissão, né, porque isso se criou uma nova profissão. Ao invés, uma pessoa ela pode fazer uma formação e trabalhar com isso, mas um treinamento, ele vai além disso. É como a Simone disse, é você entender quais são os pilares que sustentam a vida, as relações, a família, as empresas, as escolas, os conflitos. E quando você entende que os pilares que sustentam essas estruturas, esses sistemas, e você leva isso para a sua vida, não tem como mais você olhar a vida com uma superficialidade, não tem mais como você não buscar ou compreender as dinâmicas profundas e invisíveis que atuam não só em nós, mas dentro de uma empresa. Eu trabalho com consultoria sistêmica empresarial há mais de 15 anos. Trabalho com constelação há 20 anos. E não tem como nós sabermos dessas dinâmicas invisíveis se não fossem as constelações. Sim. Muitas empresas chegam com problemas gravíssimos e que eles tentam, com muitas consultorias, lidar com essa questão e não conseguem. Quando a gente olha para uma constelação, muitas vezes isso se revela imediatamente. O problema estava lá, de repente, na criação da empresa, quando ela surgiu, e que está trazendo os efeitos e que estão sendo sentidos agora, 20, 30 anos depois. Gente, vocês então podem continuar fazendo perguntas aqui. Eu agradeço a todos os elogios que as pessoas estão fazendo. Então, muito legal. Uma das coisas, Renato, que eu vejo, né, nos trabalhos, nos workshops de constelação, que mais as pessoas têm dificuldade, pelo menos quando elas vêm procurar o workshop, é a relação com a mãe. Então, a pessoa chega e fala, eu não consigo sair de casa porque a minha mãe é depressiva, sabe? Eu nunca arrumo um relacionamento afetivo mesmo, eu me relaciono com homens casados ou com mulheres casadas, ou eu não tenho sucesso profissional e eu não consigo dizer não para minha mãe, eu já tenho 45 anos, mas eu ainda moro com a minha mãe, é muito difícil, mãe é mãe. Então, é muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque o Bert Hellinger descobriu algo muito importante, uma dinâmica oculta que existe, né, que um filho faz em relação à mãe, ou faz em relação aos pais, ou faz em relação a alguém que veio antes, né, que é a famosa frase, eu por você, eu morro por você, eu carrego por você, eu faço por você. E essa dinâmica atrapalha, causa uma desordem tamanha, não só para o filho, mas para os pais, e também para a vida dele, para o sucesso dele e para as próximas gerações. Esse é um dos casos também, Renato, que você recebe, da dificuldade do filho
em saber que ele não vai carregar nada, não é possível ele carregar nada pelos pais, ou ele salvar os pais, ou ele modificar algo que ele queira nos pais? A questão, o problema é que é possível, só não é necessário. Sim. Né? De uma forma geral, o que o Bert descobriu é que existem duas formas de você expressar amor aos seus pais. Existe a forma saudável, que te traz força, liberdade, que te deixa, te traz essa sensação de poder ser você mesmo. E existe uma outra forma de amar os pais, que no caso não é saudável, aonde você muitas vezes quer morrer no lugar deles, muitas vezes você adoece no lugar deles, você quer salvá-los, você quer expressar o seu amor através do sofrimento, do sacrifício, né? Então, isso também é amor, mas só que isso não é uma forma saudável de se expressar amor. Quando uma pessoa que vive enredada nessa relação com os pais, e muitas vezes, por exemplo, a pessoa não vai se casar porque a mãe é depressiva, então ela sacrifica a sua vida para não criar uma nova família, porque ela acredita que ela tem que fazer companhia para a mãe, ela não pode deixar os pais sozinhos, ou os pais têm conflitos entre eles, ela não pode ir embora porque ela não sabe se os pais vão se separar ou vão se matar. Então, muitas pessoas sacrificam a sua vida pessoal, acreditando que através disso elas estão expressando amor aos pais. Só que esses pais, eles não estão felizes de ver essa filha ou esse filho ainda com eles morando e não criando a sua própria família. Então isso cria uma relação de conflitos e aprisionamento nessa relação. Porque os pais não estão satisfeitos com essa forma do filho expressar amor e o filho não vive feliz ao expressar amor dessa forma, porque ele também não pode viver a vida dele. Então, a constelação nos permite fazer com que essa pessoa entre em contato com isso. E ao invés de expressar esse amor dessa forma não saudável, ela encontre uma forma saudável de expressar o amor, onde ela pode ficar livre. E os pais felizes de ver ela livre e vivendo a sua própria história. Então, muitas doenças acontecem dessa forma também. Sim. Às vezes uma mãe ela é depressiva ou ela tem um problema de saúde e o filho muitas vezes diz: eu sigo você, mamãe, eu fico doente como você, eu te faço companhia na doença, na depressão ou na determinada doença ou comportamento. Então, de novo, isso não é uma forma saudável de expressar amor. Mas como a pessoa não tem consciência e não sabe expressar amor de uma outra forma, ela fica aprisionada dentro dessa situação. Não só na sua vida pessoal, mas também na sua saúde, no seu futuro, ou até mesmo na sua prosperidade. Existem dinâmicas onde uma pessoa ela vive uma vida muito limitada financeiramente e quando nós vamos olhar, essa pessoa vive assim porque ela quer honrar o seu avô ou seu pai que tinha uma limitação muito grande profissional. Então, muitas dessas dinâmicas de saúde, de destino, de relacionamento com os pais, de criação da sua própria família, são todos enredamentos que a pessoa tem por ela não encontrar a forma saudável de expressar o amor. Ou seja, existe um amor que cura. Não existe nada mais curativo na vida do que o amor. O amor ele pode transformar e curar profundamente as pessoas no campo da saúde, nas relações com a família e nas relações afetivas e nas amizades. Porém, se esse amor não é vivido da forma saudável, não só esse amor não cura, como ele aprisiona a pessoa, gera conflitos, gera limitações, gera doenças e gera muitos tipos de misérias, que a gente chama, né? E uma das grandes descobertas do Bert Hellinger é justo isso que o Renato está falando, que a ordem vem antes do amor, né? Se o amor só não basta em qualquer área se não houver uma ordem. Então, por isso que num curso de constelação familiar, a gente aprende sobre essa ordem. O que realmente é essa ordem, né? O que é respeitar quem veio antes, né? A ordem da hierarquia, o que é incluir, né? Com a ordem do pertencimento, incluir a todos. Uma das coisas também que as pessoas falam, mas o meu avô largou a minha avó, eu ouvi dizer que ele não era bom, ele bateu nela e foi embora. Então, como tem até um filme, né, que
mexicano que fala sobre isso, que é muito legal, viva, a vida é uma festa, que eles tiraram, né, da árvore genealógica, tiraram o pedaço da foto lá do bisavô, porque ele tinha ido embora, né? E é assim, né? A gente faz isso, né, Renato? Ah, disseram que o fulano não era bom, então a gente vai lá e risca o fulano da família, não é? Exatamente. Essa é a primeira das forças que atuam, um dos pilares que atuam, que o Bert descobriu, é o pertencimento, né? Muitas pessoas, elas acreditam que porque um antepassado ou alguém da família tem um comportamento que não se encaixa muito, ela pode excluir essa família, exclui essa pessoa da família. Essa exclusão fere um desses pilares, que é o direito de pertencimento. Então, se uma pessoa ela foi excluída na geração do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, outra pessoa vai acabar vivendo isso dentro da atualidade. Só que ela não tem consciência de onde vem isso. Isso é uma forma de expressar amor. Essa pessoa está expressando amor a esse antepassado que foi excluído, se sentindo ela do mesmo jeito, muitas vezes seguindo o mesmo destino, o mesmo comportamento. Então, cada vez que nós ferimos um desses pilares, seja do pertencimento, seja da ordem que a Simone acabou de falar, dessa importância de se respeitar aquele que chegou antes, né? A precedência tem que ser respeitada, e também seja no equilíbrio de troca. Quando esse equilíbrio de troca, ele se desequilibra numa proporção mais séria, mais significativa, isso também pode gerar doenças, isso também pode gerar problemas sérios de conflitos dentro das relações, e até mesmo levar ao final das relações. Então, essas ordens, elas são os pilares que sustentam toda a base da constelação familiar. É a base, essas descobertas foi aquilo que deu origem, estrutura para toda a formação, para todo o desenvolvimento da constelação familiar. Então, nos treinamentos, a gente aprende profundamente como esses pilares atuam, como eles funcionam. E isso é uma coisa para a vida, independente que você queira trabalhar com isso. Porque o momento que você entende como isso funciona, e esses pilares são os mesmos dentro das empresas, dentro das escolas, dentro das famílias, dentro das relações, na saúde, os pilares são os mesmos, com pequenas variações dependendo do tipo de sistema, mas basicamente são os mesmos, né? Um erro muito comum, né? O Renato falou um pouco sobre isso aqui também, nesse desequilíbrio de troca de um casal, como ele falou, um casal pode se separar por causa desse desequilíbrio. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que falou para mim: poxa, Simone, eu moro em outro país e conheci uma brasileira e mudei para o Brasil por causa dela, fiz tudo por causa dela e ela me deixou. Daí eu voltei para o meu país de origem, conheci outra brasileira, mudei para o Brasil por causa dessa brasileira e de novo ela me deixou. Simone, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Então eu comecei a falar para ele, né? Bom, uma das coisas, depois o Renato vai explicar aqui, que é, né, que ela segue o homem e não o homem a mulher, mas eu falei para ele: que tal você experimentar? Você quer morar onde? Eu quero morar no Brasil. Eu falei: então que tal você ficar no Brasil porque você escolheu morar no Brasil primeiro, né? Se arranja aí na sua profissão. Então ele começou a trabalhar na área dele no Brasil, e daí ele encontrou uma brasileira e não mais colocou o peso de ter deixado o país dele de origem por ela. Ninguém aguenta quando alguém já vem com um peso e joga em cima do outro, né? Que olha, eu fiz por você. Ninguém aguenta esse peso. E às vezes a gente entra nas relações afetivas assim, né, Renato? Já jogando um peso de que olha o que eu... De repente a pessoa é casada e deixa esse casamento para ficar com essa amante, por exemplo, e fala: olha, eu vou deixar meu casamento para ficar com você. Como essa outra relação pode dar certo? Como pode ser equilibrado isso, né, Renato? Sim, esse equilíbrio de troca, especialmente entre casais, ele é fundamental para o sucesso da relação. Se é uma balança, como uma gangorra, ela você dá, o outro recebe, aquele que recebeu agora se sente devendo, então também quer dar, e aquele que deu primeiro agora recebe, se sente bem, mas isso tem que ficar constantemente num movimento de troca e equilíbrio. Se
Acho que todo mundo sabe como que funciona a gangorra. Se eu sentar na gangorra e o outro ficar lá em cima, o outro está preso, ele não tem como sair de lá. E o que que aprisiona uma pessoa lá em cima e causa esse desequilíbrio da gangorra ou nas relações? É exatamente o desequilíbrio de troca. Se eu dou muito para alguém, essa pessoa agora ela se sente numa profunda dívida comigo. E as pessoas que se sentem numa profunda dívida, elas tendem a não suportar a permanecer na relação, porque nós não nos sentimos bem diante das pessoas das quais nós somos, é, devemos. Ou seja, os credores, eles se sentem no direito, eles exigem, eles cobram, porque eles dão mais. E os que devem se sentem totalmente constrangidos. Então, quando alguém dá muito numa relação, isso desequilibra a relação. E o devedor, a tendência do devedor é fazer o quê? Ele tende a ir embora da relação, porque ele não suporta conviver. Essa semana mesmo eu atendi um casamento, uma relação, aonde a mulher foi embora. Ela era casada, veio para um novo relacionamento, onde esse novo parceiro assumiu os filhos dela e fez tudo por esses filhos, eles cresceram, e como depois que eles cresceram, essa mulher fez o quê? Ela se sentia totalmente asfixiada, ela não conseguia mais ficar na relação. Por quê? Porque ela recebeu tanto que ela não tinha mais como pagar ou retribuir. E não só ela não tinha como pagar e retribuir, como nunca ela fez isso durante esse relacionamento. Então, isso é lógico que foi a origem da separação do casal. Então, existem muitas dinâmicas que, se eu desequilibro muito profundamente essa dinâmica de troca, isso tem um impacto profundo e pode ser determinante para o final da relação. E o equilíbrio, ao contrário, é uma das coisas que mantém o casal numa vibração e numa troca que faz com que eles se sintam muito cúmplices, íntimos, e que permite que eles prossigam nesse movimento constante de troca. Tem uma pergunta aqui, Renato, dentre várias que a gente já meio que tratou do assunto, mas uma pessoa pergunta sobre o alcoolismo dentro de uma família e qual o olhar da constelação familiar. Ótimo, essa é uma ótima questão e a gente trata desse tema com muita frequência. Ele aparece com muita frequência dentro, seja no consultório ou nos grupos. Basicamente, no que a gente observa no alcoolismo é que num alcoólatra, geralmente não existe um alcoólatra, geralmente existe uma família de alcoólatra, já começa daí. Né? Ou seja, o alcoólatra do presente, na maioria das vezes, está conectado a outros alcoólatras dentro da família. Então, às vezes, o pai foi alcoólatra, ou a mãe, ou o tio, o avô, ou o bisavô. Ou seja, não é difícil a gente pegar um alcoólatra sem que hajam outros alcoólatras na família. Isso já mostra que é um problema que já está vindo lá de trás. Então, os alcoólatras que seguem esses outros alcoólatras da família, isso é uma forma de dizer, olha, eu sou igual a você, eu sigo a você. E por que ele faz isso? Geralmente ele faz isso porque os alcoólatras geralmente são excluídos da família. A família tem vergonha da pessoa. Muitas vezes a família exclui. Existem várias formas de excluir. Uma delas é você mandar embora e não deixar mais a pessoa pertencer à família, mas existe uma outra forma de excluir, que é debochar, que é ridicularizar, que é não ter respeito pela pessoa, não levar em consideração a existência dessa pessoa, mesmo que ela permaneça dentro da família. Então, isso é uma exclusão. Então, achar fraco, né? Achar a pessoa fraca, incapaz. Então, folgado. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, essa pessoa que segue outros alcoólatras na família, ela vive isso por amor, de novo. É uma forma de expressar amor. Só que não é saudável. E aprisiona ela, nesse caso, numa doença, num vício, que é gravíssimo e que, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de sair. Mas a origem, quando tem vários na família, a origem geralmente está lá atrás. E isso geralmente acontece em situações onde teve um acontecimento muito grave dentro da família. O alcoolismo ele surge em situações onde um acontecimento muito grave faz com que uma pessoa ela comece a beber porque ela não suporta viver com aquele peso, com aquele algo. Então, de repente, isso aconteceu lá atrás
teve um assassinato, essa pessoa matou alguém, às vezes mesmo sem querer. E ela não suporta viver com essa dor. Ou às vezes ela perdeu um filho de uma forma muito grave e ela começa a beber para amenizar, né? A tentar anestesiar essa dor profunda. Só que aí surge o alcoolismo na família. E aí essa pessoa agora ela é excluída da família. Aí por outra geração, alguém reproduz essa história por amor a esse que foi excluído. Então ele também começa a beber. E assim vai se propagando por gerações essa dinâmica do alcoolismo. Assim como na esquizofrenia, a gente já sabe, existem questões graves que aconteceram na família, aonde isso emerge depois de algumas gerações, essa doença famosa que pela medicina a gente não consegue tratar, que é a esquizofrenia ou mesmo distúrbios bipolares. São acontecimentos sérios e graves que aconteceram na família e que vai se reproduzindo, um por amor ao outro, e vai se reproduzindo, levando de geração para geração essas determinadas doenças. E também, muitas vezes, por a pessoa não conseguir acessar o pai, não é, Renato? As drogas, as pessoas que se utilizam, né, de drogas, e a gente vê que esse é um problema mundial, quando as pessoas realmente não conseguem acessar o pai. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse assunto também. Isso é outra questão muito importante, Simone. Porque hoje até é uma lei, né, no Brasil, de alienação parental. Então, essas situações, geralmente, elas surgem quando um filho está impossibilitado de fazer um movimento em direção ao pai, ao masculino. A mãe, ela dá a vida ao filho, a mãe dá amor, carinho, a proteção, o aconchego. E o pai tem uma outra função dentro disso tudo. O pai estabelece limites, o pai traz a força, o pai traz a proteção, a segurança da pessoa e da família com relação ao mundo externo. E o filho que toma o pai plenamente e a mãe plenamente, geralmente são pessoas muito fortes, muito livres e que tendem a ser saudáveis, criativas e viver uma vida mais plena. Quando um filho ele é impossibilitado de fazer esse movimento em relação ao pai, por exemplo, quando a mãe fala muito mal do pai, porque tem conflitos, ou quando, por exemplo, essa mãe tem uma briga muito constante com esse pai e pega o filho e fala mal do pai para o filho, esse filho, por fidelidade à mãe, ele se afasta do pai, ele não aceita o pai, ele é contra esse pai. Então, esse filho, ele não toma essa força. E essas pessoas que não tomam o pai, não tomam essa força, elas agora têm tendências a ter muitos tipos de vício. Elas experimentam substâncias que causam esse vício e que podem causar vício, mas elas depois não têm força para sair disso. Por quê? Porque essa relação com o pai está rompida, essa relação. Então, hoje a gente já sabe que essas questões de vício estão sempre ligadas a uma exclusão do pai no coração da pessoa. Essa impossibilidade desse filho olhar e amar esse pai ou ter uma boa relação com o masculino. E sabe por que é muito legal, gente, participar de um workshop de constelação familiar? Porque você olha para o seu pai, para sua mãe, né? Vai na casa deles, olha para eles, conversa com eles. Mas quando você vai olhar para o seu pai e para sua mãe dentro do campo, né? Que o Bert Hellinger explica, o campo morfogenético, o Rupert Sheldrake explica também sobre esse campo, mas enfim, quando a gente realmente olha para os nossos pais, então a gente tem a chance, a oportunidade de realmente fazer esse movimento essencial de volta para os nossos pais, dizer sim aos nossos pais da forma como eles são, dizer sim na mesma proporção para nossa mãe e para o nosso pai, porque às vezes a gente fala, não, mas a minha mãe me deu mais, meu pai não era carinhoso, ou então minha mãe não fazia isso, mas então o meu pai é mais ou minha mãe é mais. Na verdade, nós somos o nosso pai e a nossa mãe, né? 50-50, 50-50%. Então, é muito interessante que quando a gente participa de um workshop de constelação, e vocês vão ter a oportunidade de participar do primeiro Congresso Internacional da Hellinger Schule, que vai acontecer agora em dezembro, quando você participa de um workshop onde esse campo se abre e nós podemos fazer os movimentos essenciais em direção aos nossos pais, com gratidão, com reconhecimento,
a sua vida financeira, a sua vida interna, emocional, a sua paz de espírito, o seu sono volta, tudo volta realmente para um lugar de ordem e de amor quando a gente trabalha nesse campo. Por isso que a constelação é considerada, né? Eu não gosto de falar essa palavra, mas é considerada realmente mágica, né, Renato? Porque nesse campo a gente acessa o essencial, sem aquele mimimi, o blá blá blá, de pessoas que às vezes ficam muito na razão, mas não vão para o essencial, né, do olhar. Exatamente, Simone. Via de regra, as pessoas que têm dificuldades ou limitações, basicamente elas buscam por um culpado. E geralmente, quem são os culpados delas terem aquelas dificuldades? Dentro da consciência dela, os pais. Ou então, ou o problema é o pai, ou o problema é a mãe, ou o problema são eles. E via de regra, ela fica aprisionada nisso, culpando os pais por aquilo que ela vive, por aquilo que ela sente, por a sua limitação, pela sua dificuldade. E às vezes a gente chega a pegar pessoas que já estão velhas e vem reclamar dos pais. Só que ao fazer isso, elas não tomam atitude sobre a sua própria vida, elas não podem tomar a sua própria vida. Por quê? Porque elas não alcançam a profundidade daquilo que gera realmente o problema na vida dela. E ela passa a vida toda culpando os pais, e ela vai ficar presa nisso pro resto para sempre. Então, a constelação, ela nos permite isso. Ela nos permite olhar para a essência da questão. E não existem culpados. Existem dinâmicas invisíveis que aprisionam a pessoa naquilo. E não são os pais. Não são os pais. É lógico que existem pais violentos, é lógico que isso causa traumas, mas, na verdade, quando uma pessoa ela vive aprisionada a isso, ela não tem como sair disso, a menos que se olhe para algo muito mais amplo que existe por trás de toda essa história. Então, as novas constelações, elas nos permitem acessar essas dinâmicas que são invisíveis à pessoa. A pessoa fica só na mente, no racional, e sempre buscando um culpado. Enquanto isso, ela não toma responsabilidade sobre a vida dela. Enquanto isso, ela permanece cada vez mais fraca e mais aprisionada e se fazendo de vítima. E ela não consegue sair daquilo. Então, a constelação permite que a pessoa acesse as verdadeiras dinâmicas que existem por trás disso. E que ela saia dessa transe hipnótico de buscar um culpado e que a aprisiona, seja gerando nela doenças, limitações, impossibilidade de crescimento profissional ou dificuldade de se relacionar afetivamente, dificuldades de aprendizado, enfim, são muitos os aspectos onde essa má relação com os pais aprisiona uma pessoa. Inclusive o câncer, né? Tem uma frase bastante importante sobre isso, né? Muita gente às vezes prefere morrer do que se curvar à mãe, né? Ou se curvar ao que foi, ou se curvar ao pai também. Mas tem várias perguntas aqui, Renato, e uma delas que uma pessoa fez também é sobre depressão, né? Que também é um mal que atinge assim a humanidade. Sim, sim. Depressão é uma doença muito grave, não só por aquilo que ele gera na pessoa, que é um desinteresse total pela vida, uma falta de sentido e significado da vida, mas a gente já sabe, a depressão ela se origina geralmente como no alcoolismo. Uma pessoa depressiva geralmente é filho de uma mãe depressiva ou de um pai depressivo, ou de uma avó depressiva. Geralmente também isso está aonde? Na linha da família. Isso é uma questão sistêmica. Mas basicamente o que a gente sabe, sem buscar a origem, mas de cara a gente já sabe que a depressão ela acontece quando uma pessoa não toma o seu pai ou sua mãe ou a ambos. A origem da depressão tem a ver com não tomar o pai ou não tomar a mãe. Isso basicamente origina a depressão. Então, é lógico que isso também tem a ver com amor. Muitos filhos depressivos vivem depressivos porque a mãe é depressiva, então, mamãe, eu sou igual a você, eu fico aqui fazendo companhia a você na sua depressão. De novo, são formas de expressar amor a alguém da família, geralmente os pais, ou avós, ou bisavós. São formas de expressar amor
adoecendo e seguindo o mesmo destino. E isso aprisiona a pessoa. Então, eu pergunto a você, Simone, você acha que se você tem um filho e você tem depressão, e você vê o seu filho com depressão, você vai ficar feliz com isso? Lógico que não, né? Então, como que um filho pode continuar acreditando que se ele for depressivo como a mãe, ele está ajudando a sua mãe? Ele está aumentando, né, a dificuldade dessa mãe. Mas isso é um transe, a pessoa não consegue perceber isso. A constelação te coloca em conexão com isso. E vê que você pode ser livre, mesmo que a sua mãe continue na depressão. E se você for livre, for viver a sua vida, e sem a depressão agora, ela vai ficar até mais feliz com isso. Então, ajudar uma mãe em depressão não é reproduzir a história de vida dela, e sim poder viver a sua própria história. Mas para isso, você só pode fazer se você tomar essa mãe plenamente, com amor, com gratidão. Caso contrário, você não pode deixar de ser depressivo, porque você tem que viver esse amor, ou de uma forma ou de outra. Se você não encontra a forma saudável, você permanece aprisionada na forma que te adoece. Sim. E muita gente também, gente, fica conectado no mundo dos mortos, né? E sem saber, porque tudo isso é inconsciente, mas fica conectado com os mortos como se a tristeza ajudasse os mortos, né? Eu já vi, assim, várias dinâmicas de constelação que os mortos não aguentam mais os vivos chorando por eles querem paz também, né? E muita gente acha que ficar triste ajuda os mortos, né? Ficar de luto a vida inteira ajuda os mortos, né, Renato? Já que amanhã é dia dos mortos. Olha só, um bom tema, exatamente. Os mortos querem ficar em paz, como a Simone disse. Como você disse, Simone. Os mortos querem ficar em paz, mas para os mortos ficarem em paz, eles precisam ser respeitados, eles precisam serem vistos, eles precisam serem reconhecidos e honrados. Isso nos liberta dessa relação com os mortos. Agora, quando uma pessoa fica de luto para sempre, quer morrer para honrá-los, quer adoecer para segui-los no seu destino, quer se suicidar porque outro se suicidou e quer fazer igual. Então, essa forma, de novo, de expressar amor é algo muito aprisionante, não só para a pessoa, mas para os mortos. A gente observa que na constelação não existe muita diferença entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E os mortos, eles atuam na vida dos vivos e os vivos atuam na vida dos mortos. Ou seja, a gente percebe que quando uma pessoa ela vive aprisionada a um morto, esse morto não consegue ficar em paz. Ou seja, ele não consegue aprofundar na morte. Então, muitas vezes aparecem pessoas que representam, né? A gente utiliza representantes muitas vezes muitas vezes não. A gente utiliza representantes para montar essas estruturas, trazer à tona essas estruturas invisíveis. E muitas vezes essas pessoas que são representantes, elas representam o antepassado que está morto. E a gente vê pelo comportamento como esse antepassado morto, ele ainda não consegue estar em paz. E geralmente está ligado a isso, alguém do presente que impede que essa pessoa possa ficar em paz. Porque, de novo, ela expressa o seu amor e esse enredamento da forma não saudável, né? Às vezes também é algo que não foi terminado. Eu lembro de uma constelação que o campo mostrou que tinha alguém que não podia andar, né? E a pessoa que estava sendo constelada começou a chorar muito, e ela falou que uma semana antes do casamento dela, o pai dela tinha tido um derrame e ficou sem andar. E quando ele voltou, ele ficou na UTI, quando ele voltou e viu que ele não podia andar, e ele queria entrar com a filha dele na igreja, ele morreu de infarto, do impacto do que tinha acontecido com ele. E tinha causado um trauma tão grande nela. Então, foi tão interessante porque a organizadora do evento tinha trazido um bolo para o dia do workshop. E o bolo parecia um bolo de casamento. Então, é muito interessante ver que, às vezes, o workshop, gente, eu falo que não é assim, o workshop é agendado pela parte espiritual e a constelação não tem nada a ver com nenhuma religião, a gente está falando sobre isso. Mas a gente colocou os representantes e ela conseguiu fazer esse movimento com o pai de ir até o noivo, junto com o pai. Faltava esse movimento.
E foi tão bonito, porque é como se o pai, então, realmente agora pudesse descansar. E ela também. Foi muito, muito forte. Então, às vezes, falta ainda algo aí, né? Sim, às vezes falta uma despedida, por exemplo, um filho que perdeu um pai muito cedo, ou num acidente, ou que não teve a possibilidade de ter uma despedida, né? Isso tem profundo impacto, isso pode ser muito aprisionante. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa e ele chegou aqui me contando, assim, sorrindo, olha, sabe, eu tô aqui porque me recomendaram e eu tô aqui, antes de mais nada, para contar que eu perdi uma filha faz 10 meses, 2 meses, me contando sorrindo. Ah, e aliás, ela morreu 10 meses, 10 anos depois, quando meu pai morreu. E eu tinha 15 anos. Meu pai um dia saiu de casa e no outro dia apareceu morto. Ele foi assassinado. E ele me contando assim, todo sorrindo, toda essa história, sendo que ele havia perdido uma filha de 10 meses há 1 mês e meio atrás. Então você vê, essa pessoa ela estava num estado de choque tão profundo que ela falava de algo tão dolorido e difícil que ela falava sobre isso sorrindo, totalmente desconectada, uma cabeça, não existia sentimento, não existia reações físicas compatíveis com a situação. Então, a reação que ele teve com a morte da filha já era consequência da reação que ele teve lá quando o pai dele morreu, quando ele só tinha 15 anos. Uma pessoa muito jovem, uma criança, um adolescente, ele não tem como lidar com a morte. Então, isso tem um impacto muito profundo emocionalmente, psicologicamente, onde a pessoa pode se congelar. Então, ele falava da morte da filha sorrindo, mas não sorrindo porque ele estava bem. Ele começou a sessão dizendo: eu não sei direito porque eu estou aqui, mas eu só sei que tem algo que está se desestruturando, eu estou perdendo o controle, tem algo muito profundo acontecendo comigo, mas eu não sei do que se trata. Então, você vê que uma despedida, quando ela não é feita de forma adequada, ela aprisiona a pessoa. Muitos casais se separam e numa situação de muito conflito e não podem ter uma despedida adequada, respeitosa. Isso pode causar um impedimento para essa pessoa viver uma nova relação com profundidade, porque um relacionamento antigo foi mal resolvido. Então, uma despedida adequada, seja no sentido da morte ou de uma separação, ela precisa ser feita, ela precisa ser completada. Quando isso não acontece, isso pode aprisionar uma pessoa, seja no campo afetivo, no campo da saúde, nas relações familiares. Isso pode ter sérias consequências. Tem uma pessoa também perguntando aqui, acho que tem a ver com isso que você falou, Renato, esses relacionamentos que nunca terminam efetivamente. Exatamente. Relacionamentos que nunca terminam efetivamente é porque não houve uma despedida de forma adequada. Quando a despedida, quando um casamento acaba, um relacionamento se finda, e normalmente não existem culpados, embora as pessoas sempre se culpem por isso, mas no fundo não tem a ver com isso. Em última instância, os relacionamentos acabam porque a troca que era necessária para levar isso adiante se finda, acaba. E quando isso acaba, permanecer juntos faz com que ambos se sintam morrendo, murchando, entristecendo. Isso significa que o casamento acabou. E não existem culpados para isso. A vida é como se colocamos numa encruzilhada, onde para que cada um siga o seu crescimento, eles precisam muitas vezes se separar, mesmo ainda existindo muito amor. Só que se eles não compreendem isso e culpam um ao outro por isso, eles ficam aprisionados nessa encruzilhada e ambos não podem mais prosseguir. Então, muitas vezes, um relacionamento mal terminado impede que essa pessoa venha a ter uma nova relação, ou uma nova relação com profundidade, com entrega, com amor. Então, isso tem um impacto profundo na vida dos casais. Sim. Eu também tive um caso de uma pessoa que falou: puxa, eu terminei um relacionamento há mais de 20 anos e essa pessoa me procura e quer me ver, e o que será que acontece? Então, depois que foi aberto o campo, mostrou que ela tinha feito um aborto dele e não tinha dito isso para ele. Então, o quanto às vezes os casais têm dificuldade também de se separar, porque ainda falta algo, um olhar em relação a um aborto, que muitas vezes uma mulher até tem, nesse caso ela sabia, ela fez o aborto, foi um aborto que ela quis fazer, mas ela não disse que ela tinha abortado.
E daí ela fez esse movimento de dizer a ele que eles tinham tido uma criança juntos e que ela não, na época ela não pôde dizer e contou as circunstâncias e ele ficou em paz. Então é como se ele buscava ainda essa resposta. Isso também é muito comum, né, Renato? Sim, quando um casal se separa e eles não podem ficar em paz separados, é porque falta algo ali. Tem algo que não foi dito, algo que não foi expresso, algo que não foi completado. Encontrar um amor na vida é um presente, sempre é um presente. Por mais que esse amor traga dificuldades. Essas dificuldades, elas existem para o nosso crescimento. É um espelho. O relacionamento é sempre um espelho. E quando um casamento acaba, essa despedida deve ser com muito respeito, com muita honra e reconhecendo tudo que se teve dentro dessas relações. Quando não tem isso, falta algo para ser dito, para ser vivenciado. Eles, por mais que estejam separados há anos, eles permanecem aprisionados de uma forma não saudável. Então, para você poder ir para uma nova relação de forma saudável, é necessário que se tenha uma finalização de relacionamentos anteriores de forma saudável, completa. Renato, nós temos muitas perguntas aqui, mas muitas mesmo. Eu quero dar um grande beijo a todos vocês, né? Um grande abraço a todos vocês que também perguntaram tantas coisas. A gente vai falar, né? A gente vai fazer um segundo webinar, logo vocês vão saber, mas a gente vai ter que finalizar, né? Eu quero dar algumas dicas muito importantes. Vai acontecer agora o primeiro Congresso Internacional da Hellinger Schule, que se chama DNA da Constelação Internacional. Como vocês sabem, a Hellinger Schule, Schule em alemão é escola, a escola Hellinger é a fonte da constelação familiar, e tem hoje a escola aqui no Brasil, em parceria com a Inovare. Então, esse primeiro Congresso Internacional da Hellinger Schule, gente, é para qualquer pessoa participar. Você não precisa ter estudado nada especial, não precisa ter nenhum conhecimento sobre constelação. Ele vai ser um conhecimento com os docentes, vai ser um congresso com a Sophie Hellinger, os docentes da Hellinger Schule, inclusive o Renato e a Mimansa, e todos os docentes alemães. Eles vão falar de assuntos maravilhosos relacionados à área da saúde, relacionados à área empresarial, relacionados à área do direito, também a área terapêutica, a vida como um todo. Então, é um congresso, gente, que é um presente para todos nós. Então, esse congresso vai acontecer agora, do dia 6 ao dia 9 de dezembro, aqui em São Paulo. Então, para mais informações, vocês podem entrar no site congresso.hellinger.com/pt. Mas se vocês puserem no Google, né, Congresso Hellinger, vocês vão ter essas informações. Então, do dia 6 ao dia 9, é o congresso aqui em São Paulo. Tem um valor promocional para quem se inscrever até o dia 5. Você pode pagar no local também, no dia 6, né, de dezembro, com cartão em até 6 parcelas, tá bom? Essas são dicas que depois vocês vão ter sobre isso. Também vão começar o ano que vem formações especializadas em negócios e gestão em março de 2009 e saúde em maio de 2009 para profissionais das áreas. Então, a Hellinger Schule tem os cursos para quem é da área do direito, para quem é da área da terapia ou para quem quer fazer o curso para si próprio, né? Também agora vai começar o curso de formação na área da saúde e também na área de negócios e gestão. Mais informações no site hellinger.com ou também, para quem quiser mais informações diretas, através do e-mail brasil@hellinger.com. Gente, é isso. Muito grata a todos vocês. Foi super gostoso, Renato. Delícia bater papo com você, Simone, e poder falar sobre esse assunto. Uma delícia. Muito obrigada. Acho que a gente tocou num assunto muito importante para amanhã, né? Que é o dia 2, dia de finados. Então, que a gente realmente possa reverenciar os nossos antepassados com muito respeito, que a gente possa deixar sempre o nosso amor, a nossa conexão a eles com ordem e com também muita alegria.
porque a alegria que a gente dá para os nossos antepassados é a gente olhar para o nosso futuro, é a gente ser feliz e a gente passar para frente tudo aquilo que eles deixaram e tudo aquilo que a gente recebeu também. Então, muito obrigada. Renato, você quer também passar uma mensagem final? Sim, gostaria sim. Esse congresso, ele chama o DNA das constelações, né, familiar, ele vai nos dar a possibilidade, e vai dar a possibilidade às pessoas, de uma forma geral, de vivenciar e entender de que forma e aonde as constelações vêm sendo utilizadas hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? Que é na área da saúde, na área do judiciário, na área da pedagogia, na área das empresas, na área das terapias, ou seja, quem for ao congresso terá a possibilidade de vivenciar e ver de que forma isso tudo vem sendo utilizado, especialmente no Brasil, mas também no mundo todo, o trabalho da constelação e de que forma ela pode ajudar em todas essas áreas. Por isso chamo o DNA da constelação. É um trabalho muito vinculado à origem, ao trabalho original, de quem criou esse trabalho, que foi o Bert Hellinger. E que hoje essa escola, criada pela Sophie Hellinger, também com o apoio do Bert, vem possibilitando a formação e o desenvolvimento de pessoas dentro dessa área, mas muito ligado à sua origem, à fonte das constelações. Então, é uma possibilidade para vocês terem um contato com a fonte e entender e vivenciar de que forma esse trabalho pode e vem sendo utilizado em todas essas áreas. Sejam todos bem-vindos. Então é isso, gente. Boa noite a todos, muito obrigada. Gratidão a Hellinger Schule, gratidão a você, Renato. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo webinar.